Oi gente, para todos aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Natália Pomegiano aqui do Cooking Joy e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a temperagem do chocolate. Afinal, quem nunca tentou fazer um bombom ou até um ovo de Páscoa que na hora de desenformar não deu certo ou depois de um tempo ele derreteu, não é mesmo? Para não acontecer isso, vão aprender a temperagem do chocolate. Você vai aprender o que é a temperagem, quando você tem que fazer e como fazer de uma forma bem simples. Vamos primeiro o que é a temperagem. Temperagem nada mais é do que o aquecimento, para o derretimento do chocolate e posteriormente resfriamento desse chocolate. Tudo isso numa temperatura adequada, para que o seu chocolate fique com brilho, que ele não derreta tão facilmente, que ele tenha uma resistência aí ao calor. E também que ele tenha um som gostoso, que quando a gente quebra, que é conhecido também como snap. Na hora que a gente quebra o chocolate, dá aquele som seco, tá? Então, temperagem é isso, E quando que eu tenho que utilizar esta técnica? A tempera ou temperagem do chocolate, a gente só faz em chocolate nobre. Nós temos também o tipo de chocolate fracionado e o chocolate hidrogenado. Esses dois tipos de chocolate, eles têm uma quantidade de gordura maior, tá? O que isso faz com que o custo fique um pouco mais acessível muitas vezes, São chocolates mais baratos, inclusive eles nem são tratados como chocolates. Quando a gente vai ao mercado, normalmente eles estão escritos cobertura, Cobertura ao leite, cobertura branca, cobertura meio amargo, tá? Então essa é a nomenclatura que é utilizada para eles. Eles são chocolates mais fáceis de serem trabalhados, Coberturas mais fáceis de serem trabalhadas, porque como eles têm esse acréscimo de gordura, você não precisa fazer a técnica, porque depois quando você desenforma, ele já está no ponto ideal, tá? Então depende muito do seu público, Às vezes você está querendo dar para sua família algum doce, algum bombom, algum ovo de Páscoa, você utiliza um chocolate nobre. Ou às vezes o seu público, vamos dizer assim, que não pode pagar um pouco mais caro nesse ovo de Páscoa, você pode utilizar aí um chocolate hidrogenado ou fracionado. E como fazer essa temperagem, tá? Existem inúmeras técnicas, eu vou ensinar hoje aqui a técnica mais simples, tá? Inclusive sem utilização de um termômetro, Esse acessório que muitas vezes você não tem. Hoje em dia tem um preço muito mais acessível, em torno de R$25, a gente já encontra um termômetro inclusive muito bom, tá? Mas para você que não tem, você pode fazer sim essa técnica, eu vou te explicar tintim por tintim aqui, tá? Então hoje a gente vai precisar de 600 gramas de chocolate ao leite picado. Isso, gente, eu só tô dando de exemplo para vocês podem fazer com a quantidade que você quiser em casa. Mas eu tô utilizando essa base e em cima desses 600 gramas eu vou fazer toda a divisão que você tem que fazer, tá? Então como é que você faz? Os seus 600 gramas de chocolate, ou a quantidade de chocolate que você está utilizando, você vai dividir em 3 partes iguais. Dividiu em 3 partes iguais, você vai adicionar 2/3 dessas partes, ou seja, 2 partes dessa numa travessa. Adicionou o seu chocolate picado na travessa, você vai derreter o chocolate. Como é que eu faço o derretimento? Existem 2 técnicas, No micro-ondas, que é a mais fácil, vamos dizer assim, é que eu mais utilizo, e tem também a técnica em banho-maria. Em banho-maria a gente tem que ser um pouco mais criterioso, por quê? O chocolate é inimigo número 1 da água. Então, muitas vezes, se você tá com banho-maria não muito adequado, ou seja, sua panela é muito grande e sua tigela em cima é muito pequena, o próprio vapor que está vindo da panela de baixo, se a sua panela está fervendo, coisa que não poderia estar, ela pode entrar e pode fazer com que o seu chocolate não dê o ponto, tá? Então é muito importante que se você estiver fazendo em banho-maria, você faça isso com fogo desligado, ou seja, a panela tem que estar quente, com água quente embaixo, tá? Mas não ela no ponto de fervura. E segunda coisa, que a tigela de cima cubra totalmente ao redor para que o vapor não entre em contato com o chocolate, ok? Então vamos falar da técnica do micro-ondas, que é a que eu utilizo aqui no vídeo, tá? 30 em 30 segundos. Mas Natália, coloquei 30 segundos, acabei de colocar meu chocolate e não aconteceu nada, ele continua do mesmo jeito. Não importa. Deu 30 segundos, você retira sua tigela, tá, do micro-ondas e mexe. Mesmo que pareça não ter derretido, as moléculas ali dentro
elas já estão aquecidas. Então você precisa mexer para que algum ponto do chocolate não queime. Isso é muito importante. Você vai fazer esse processo de 30 em 30 segundos até o seu chocolate derreter completamente, tá? Então, para quem está fazendo em casa e tem um termômetro, o seu chocolate ao leite, que é o caso que eu estou utilizando aqui, tem que chegar numa temperatura de 40 a 45 graus. Natália, eu não tenho termômetro, como que é isso? Gente, se você derreteu bem o chocolate, se o chocolate está bem homogêneo, pode ter certeza que ele já chegou nessa temperatura. Então vai com calma de 30 em 30 segundos, até ele derreter bem, ele vai chegar nessa temperatura. Cheguei nessa temperatura, fiz a primeira etapa, que é o aquecimento. A segunda etapa é o quê? O resfriamento. Existem também várias formas de eu fazer e a que eu vou fazer aqui é a mais fácil, que é o quê? Lembra daquele chocolate que eu deixei reservado, aquele restante, aquele 1/3? Aqueles 200 gramas que eu estava usando como 600 gramas, né, que é 1/3 dessa parte, eu vou adicionar na minha tigela. Mas vou adicionar tudo? Não, eu adiciono uma parte bem pequenininha. Conforme você vai mexendo o seu chocolate, você vai adicionando o restante desse chocolate picado. Vai adicionando em pequenas partes, você pode dividir em 3 a 4 vezes, já está bom, tá? Vai adicionando e vai mexendo bem. O ponto, né, o resfriamento do seu chocolate ao leite, ele vai estar bom quando ele atingir entre 29 e 30 graus para quem tem termômetro em casa. Para você que está fazendo e não tem termômetro, você pode fazer um teste muito simples, que é o quê? O seu chocolate tem que estar frio. Nossa temperatura corporal gira em torno aí de 36, 37 graus. Se você pegar um pouco de chocolate e encostar no lábio inferior, você tem que sentir ele frio. Ah, ainda está levemente morno, continua mexendo. Esse processo tem que ser rápido, tá, gente? Então, assim, pode mexer bastante o chocolate até que ele fique frio. Então, depois que você fez o teste, né, pegou um pouquinho de chocolate, colocou no seu lábio inferior e está frio. Gente, não pode ser morno, tem que ser realmente frio. Já tá no ponto certo, tá? Aí já tá no ponto certo para você fazer aquele bombom, para fazer um ovo de Páscoa. Toda vez que você precisar do chocolate, né, estiver utilizando chocolate nobre, que ele esteja naquela consistência bem durinha, você precisa fazer essa técnica, tá bom? E aí, Natália, o que eu faço? Levo para geladeira, não levo, deixo em temperatura ambiente? Você pode sim deixar já em temperatura ambiente, né? Esse tempo vai ser bem mais prolongado do que se você levar para a geladeira, tá? O mais adequado é o que você leva para a geladeira, a preparação que você estiver fazendo, tá? Mas essa etapa não pode demorar mais do que 10 minutos. Por que não pode demorar mais do que 10 minutos? Se você deixar muito tempo esse chocolate dentro da geladeira, quando você desenformar ele, você vai ver que ele está transpirando muito. E para ele chegar na temperatura ambiente de novo, ele pode ficar com marcas, né? Aquele chocolate que você viu que ficou meio opaco e tudo mais. Então a melhor coisa é, deixa na geladeira por no máximo 10 minutos, tira e deixa secar em temperatura ambiente. Quanto tempo? Depende muito do que você está fazendo. Se é um bombom pequeno, se é um bombom grande, se é uma casca de ovo de Páscoa grande, enfim, depende da quantidade de chocolate, tá? Mas o que você tem que ter em mente é, o chocolate é um pouco mais delicado de se trabalhar, então você tem que deixar ele no tempo dele, né? Pode deixar em torno de 40 minutos, às vezes até 2 horas, para ele chegar no brilho adequado que você quiser na preparação, tá bom? E se você estiver fazendo algum tipo de recheio, uma ganache, né? Adicionando outras coisas no chocolate, né? Utilizando ele em outros tipos de preparações, pode ficar tranquilo que você pode utilizar o chocolate nobre e você não precisa de forma nenhuma fazer a temperagem. E você, gostou do vídeo de hoje? Bem diferente, né, das receitas que eu sempre faço, mas tenho certeza que você vai poder utilizar em um monte de receita que tem lá no meu site. Corre lá, cknj.com.br. Se gostou, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha em todas as redes sociais. Um enorme beijo e até o próximo!